Pronto, pessoal, vamos começar. Então, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, hoje vai ser uma aula sem convidados. Acho que vai ser a única. Vai ser só eu mesmo, só a gente, né? Eu falando não, eu e vocês. Uma aula que eu botei esse tema formação de professores. Eu só botei. Então a gente vai conversar sobre isso, que é um pouco continuação das duas aulas passadas, né? Que a gente falou sobre a variação, matemática problematizada. Muito do que a gente vai falar hoje tem a ver com isso, certo? E eu só botei hoje de manhã porque já estava dependendo da disponibilidade das pessoas para marcar as próximas aulas, então estava meio sem saber. É por isso que eu só consegui fechar e só tipo, nos últimos dias, eu só coloquei hoje de manhã, tá? Então, depois eu vou falar um pouco do texto que eu botei lá, para hoje é debate temático, tá? Então hoje é o dia para fazer resenha do texto. O que a gente vai falar aqui não está diretamente relacionado com esse texto, porque não deu tempo de vocês lerem, né? Que eu botei hoje, mas depois eu vou falar um pouco sobre esse texto, beleza? Mas antes de passar o tema da aula, eu queria falar um pouco sobre as próximas aulas, essa metade final da disciplina, tá? O que a gente vai fazer? Algumas coisas para combinar com vocês. Então, na próxima aula, como vocês já viram lá, a gente vai ter uma aula sobre pessoas com deficiência, beleza? Embora tenha tido a visita ao IBC, que foi numa sexta, nem todo mundo pôde ir, e depois vai ter a visita ao INDES, eu acho que esse tema é um tema muito importante, e é um tema que tem muita demanda, né? Assim, pessoas que estão mais para frente no curso de licenciatura sempre solicitam muito que tenha coisas falando sobre pessoas com deficiência, porque a gente tem trabalhado muito com turmas com pessoas incluídas, né? Então, e é muito difícil trabalhar com isso, né? Que você está numa turma, aí tem uma pessoa com síndrome de Down, tem uma pessoa cega dentro da mesma turma, né? Então, esse é um tema que é muito importante. Então, por isso que além das duas visitas, das duas aulas de campo, a gente vai ter uma aula aqui em sala, semana que vem, sobre esse tema, beleza? Querem comentar alguma coisa sobre isso? E a visita ao CREJA? Então, vou falar sobre isso. Tá. Em relação a isso, é muito importante ter esse contato com professores que virão, semana que vem, que tem contato com isso, né? Porque dificilmente a gente, como aqui na FJ, tem essa experiência. Então, é importante ter matérias de matemática na escola esse contato. A gente tem, por exemplo, Libras, mas é muito estreito, só cobre ali aquela parte inicial. E também tem uma parte mais teórica da história da Libra e tudo mais. Mas mesmo assim é só para dar uma pequena visão do que se trata ali, as questões, as especificidades das pessoas surdas. Então, essa disciplina que o Pedro está falando é uma disciplina obrigatória, mas é para aprender Libras. E aprender Libras não é aprender a trabalhar com pessoas surdas, né? Não é aprender a ensinar para pessoas surdas. Vai muito além disso, beleza? Então, por isso que vai ter essa aula também, certo? Então, bom, vou chegar lá na visita ao CREJA, tá? Acho que amanhã eu vou botar o planejamento, mais algumas aulas. Além disso, a gente teve algumas mudanças no planejamento inicial, algumas atividades que não foram exatamente de acordo com aquele planejamento, beleza? Então, na verdade, no final das contas, eu já vou descrever melhor, a gente vai ter mais debates temáticos e menos rodas de conversa do que o previsto, beleza? Já vou falar por quê. E aí, eu acho que eu vou fazer uma alteração naqueles mínimos, senão eu acho que vocês vão ficar com pouca opção, entendeu?
Mas aí eu vou mandar uma mensagem detalhando isso, aquele que tinha no mínimo não sei quantas rodas de conversa, e tem que fazer o relatório, porque vai ter menos rodas de conversa do que o previsto e mais debate temático. Hoje é debate temático, beleza? Então aí depois eu vou ver direitinho quantos vão ser, porque na verdade eu já sei o planejamento até o final do semestre. E aí eu vou propor uma mudança para vocês, tá? Semana que vem a gente pode conversar mais sobre isso, beleza? E aí, o que vai acontecer? Na próxima semana é sobre pessoas com deficiência. Depois, a gente vai ter mais um debate temático sobre um tema que não estava previsto, que foi até a proposta do Agnaldo, para dar uma disciplina de tarde, que eu acho que é um tema muito importante, muito atual, que é plataformização da educação. Então, vocês sabem o que é isso que a gente está falando? Seria o discurso online? Tem várias formas disso, né? Tem redes privadas que trabalham com essa coisa online, né? Assim, isso despessoaliza, né, a educação. Mas tem outras formas de acontecer essa plataformização, né? Assim, que são aqueles ensino apostilado, que a sua aula já vem pronta. Vocês sabem como está sendo no estado de São Paulo? Alguém sabe como está sendo? Os professores recebem um PowerPoint pronto. E todos os professores têm que dar aula exatamente igual. Isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje, tá? Todos os professores têm que dar aula exatamente igual, de acordo com... Ele tem que cumprir aquele PowerPoint, ele tem que seguir o PowerPoint e cumprir aquele PowerPoint na aula. Aí se tem um aluno que tem uma dúvida naquilo e pergunta, não interessa. Você tem que seguir e cumprir. E isso está acontecendo tanto em redes municipais e estaduais como em redes privadas. Coisas desse tipo. Então, eu acho que é um tema importante a gente resolver incluir. Beleza? Aí isso... Muitas vezes também tira o professor, né? Coloca só um tutor. Não precisa ser professor para dar aula. Exato. Coloca um tutor, às vezes um acadêmico ou alguma coisa assim, para fazer o papel do professor. Né? É bem complicado isso também. Exatamente. Então, isso que a Yara falou tem tudo a ver com o tema de hoje. Que a gente vai falar sobre o que significa entender ser professor como uma profissão. Né? Que é isso, quando a gente tem um ensino plataformizado, a pessoa, como você só tem que seguir um roteiro, você não tem que ter nem formação naquilo, pode ser uma pessoa qualquer. Né? Então, essa visão da atividade de ser professor como uma coisa que qualquer um pode fazer, entendeu? Então, por isso que eu acho que esse tema é muito importante. Né? Isso é a destruição total da educação. Né? É o contrário do que a gente acha que deveria ser educação. Então, por isso que a gente achou importante colocar esse tema. Já já a gente vai voltar a falar sobre isso. Beleza? Depois dessa aula, que já vai ser dia 4 de novembro, a gente vai ter 2 semanas seguidas, que a gente vai ter 2 aulas de campo, nas terças-feiras no horário da aula. Uma vai ser o INES, que vai ser dia 4 de novembro no horário da aula, e outro vai ser o CREJA, que vai ser, foi remarcado, né, que eles tiveram uma atividade lá, que vai ser dia 11 de novembro, beleza? Então nessas 2 semanas, dia 4 e dia 11, a gente vai ter aula dentro do horário da aula, mas em outro lugar, lembrando que eu considero essas como aulas regulares. Tá? E depois disso, a gente ainda tem, se eu não me engano, mais 3 aulas. E aí os temas dessas 3 aulas vão ser educação, não sei se é nessa ordem, mas pessoas LGBT, que é uma roda de conversa também. Algumas pessoas já foram no Preparanem, mas foi pouca gente, então é um tema que a gente tem que conversar também. O outro vai ser pessoas em situação de privação de liberdade, que é um tema muito sensível e pouco falado relativamente, que é como é a educação para pessoas que estão ou em presídio
ou em medidas socioeducativas, né, que a gente chama, que no Rio de Janeiro é um DEGASE, que é a instituição corretiva, né, digamos, entre aspas, para pessoas menores de idade. Então a gente vai receber aqui pessoas que lecionam nessas instituições, e é uma coisa bem sensível também, beleza? Alguém quer falar alguma coisa até agora? E o outro tema que a gente vai ter vai ser sobre as relações entre a matemática do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Tá? Esse também é um tema muito importante, porque existe uma cultura docente que eu acho que tem que ser muito desconstruída, que os professores que dão aula no Fundamental 2 não conversam com o aluno no Fundamental 1. Então tem uma ruptura entre o Fundamental 1 e o Fundamental 2, que ela é mais grave ainda em matemática, né? Assim, e quando a gente passa para o Fundamental 2, a maneira, a abordagem de matemática muda muito. E isso causa uma ruptura mesmo na aprendizagem dos alunos. Na verdade, até internacionalmente, tem muitas pesquisas que mostram que nesse momento os alunos deixam de gostar de matemática. Né? Assim, e existe uma culpabilização mútua, né? Assim, os professores que dão aula no Fundamental 2 culpam os que dão aula no Fundamental 1 e falam que eles não sabem matemática e vice-versa, né? Assim, na verdade, eu acho que a gente tem que aprender a reconhecer aquilo que é feito no Fundamental 1 como matemática, né? Que é uma abordagem mais lúdica, mais assim, que envolve brincadeiras. Isso também é fazer matemática. Mas eu acho que o que é culpado por esse problema é justamente a ausência do diálogo, né? Assim, e a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, beleza? Então é isso que vai ser esse final da nossa disciplina. Beleza, pessoal? Curtiram esses temas? Algum comentário? Certo? Tá. Então a gente vai botar lá, quer dizer, amanhã eu devo botar lá as coisas que faltam, tá? Bom, outra coisa, queria falar também que algumas pessoas estão perguntando sobre a correção dos trabalhos, tá? Assim, primeiro o pessoal está corrigindo, né? Assim, isso faz parte da atividade de estágio deles. E como eu já expliquei para vocês, esse estágio que eles estão fazendo aqui, que é o estágio de docência, é um estágio obrigatório, que é da mesma forma que vocês vão fazer estágio na educação básica, eles estão no mestrado, doutorado, fazem estágio na graduação, né? Então essa correção dos trabalhos é parte das tarefas deles, beleza? E aí algumas pessoas estão perguntando a questão assim, que o meu trabalho não foi corrigido, mas assim, os trabalhos serão corrigidos. Só aqueles que forem entregues com atraso e a gente, vamos dizer assim, indeferir a justificativa, que é isso que foi combinado. Quem entregar com atraso, a gente vai pedir que justifique o atraso e aí a gente vai conversar, a gente sempre está conversando sobre a correção e aí, nesse caso, a gente vai dar um retorno. Sempre a gente vai dar uma resposta para vocês, tá? Mesmo quem não tiver o trabalho considerado vai receber uma resposta explicando por quê. Beleza? Então, quem não recebeu a resposta, quem não recebeu a nota do trabalho, é porque ainda vai receber. Certo? Querem falar sobre isso? Então, a gente está corrigindo e... Não, só para lembrar que quem entregar com atraso, colocar nos comentários o motivo do atraso, que é diferente de justificar a falta. Isso. Né? Justificar a falta é lá no formulário, né? Aí, se você faltou, você pode fazer, desde que você justifique, né? Tem um motivo plausível, etc. Mas você entregar com atraso é outra coisa. Aí a justificativa não é pelo formulário, é no próprio comentário. Você vai entregar, aí vai ter um campo lá, comentário particular ou privado. Privado, alguma coisa assim. Aí você vai, eu entreguei com atraso porque isso. Aí a gente vai ler. Exatamente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida mais sobre a correção?
E a gente sempre está conversando sobre a correção e a gente sempre está procurando, além da nota, dar um feedback para vocês, tá? Dar um retorno para vocês. E é isso. Tranquilo? Fala. A apresentação do trabalho final em grupo. Então, vai ter a última aula sobre isso. Mas não é uma apresentação, assim, não precisa ser uma apresentação formal. E nem vai dar tempo, entendeu? Não precisa, quem quiser pode, mas não precisa preparar um PowerPoint. Quem quiser mostrar alguma coisa, projetar, pode. Mas vai ser para cada grupo só contar o que pensou. Assim. A gente vai fazer isso junto com uma finalização mesmo da disciplina, entendeu? A última aula ser uma conversa para a gente sobre a disciplina, sobre o que você... Porque o que é esse trabalho final? O objetivo desse trabalho final é o que vocês pensaram a partir da disciplina. Então essa apresentação que o Ricardo perguntou vai ser isso. Um pouco contar o que vocês pensaram a partir da disciplina, beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida sobre qualquer coisa? Depois eu vou mandar um formulário de avaliação para vocês também responderem, mais no final do semestre, tá? Então, vamos lá, começar a falar sobre formação de professores, certo? E como eu disse, tem muito a ver com as duas últimas aulas, né? Eu acho que a aula que a gente falou sobre a avaliação, eu fiquei com a sensação que foi uma aula que provocou muito vocês, né? Assim, teve muita participação e teve muita reação, né? Assim, por quê? Porque eu acho que isso tem a ver com o que eu vou falar agora. Eu acho que a forma como a gente avalia matemática é uma forma que é feita muito assim, no mecânico, entendeu? No automático, assim. A gente não, muitas vezes a gente não pensa sobre a forma como a gente está avaliando, né? Assim, a gente avalia do jeito que a gente foi avaliado, sem refletir muito no que efeito aquilo está tendo, beleza? Concorda com isso ou não? Quer dizer, e isso tem muito a ver com aquilo que eu falei agora, como está falando da Yara, que é o não reconhecimento da docência como uma profissão. Então, a gente não fala sobre avaliação porque a gente não fala sobre as coisas que envolvem a atividade profissional do professor, né? Então, é um pouco sobre isso que essa área de formação de professores discute. Beleza, pessoal? Quer dizer, formação de professores, como tema da aula de hoje, é uma sub-área de pesquisa dentro do campo da educação, assim como em matemática. A gente tem sub-áreas de álgebra, geometria, análise, etc. O campo da educação tem várias sub-áreas também, e uma delas é a formação de professores. Beleza? Então a gente vai falar alguns aspectos sobre isso na aula de hoje. Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, então, a primeira coisa, isso aí é um trecho de um texto meu, assim, que é, assim, um sintoma, digamos assim, da gente não pensar na formação de professores como uma atividade profissional ou com alguma coisa que tenha que ser pensada dentro de si mesmo. É isso aí, tá dando para ler, não? Tá. Então, nesse trecho, na verdade eu não vou seguir muito esse PowerPoint não, tá? A gente vai, como sempre, aliás. Na verdade eu vou falar coisas que vão aparecer aí mais para frente, mas esse é um PowerPoint só como referência, que também já está disponível para você. Mas isso aí é um trecho de um texto meu, que é uma reflexão que eu estou fazendo, que vem a partir de uma experiência minha aqui na universidade, tá?
que é como as pessoas pensam sobre os currículos de licenciatura, beleza? Então eu percebo que muitas vezes quando a gente discute currículos de licenciatura aqui dentro do meu departamento, dentro da universidade, essa discussão entre os professores da universidade mesmo, essa discussão, ela não reconhece muito a docência como uma atividade específica. Então ela vê, isso quer dizer o seguinte, que ela vê a licenciatura como uma variação do bacharelado. E o que a gente defende é que a licenciatura não seja pensada assim. Tá? Não sei se vocês, quem é mais velho aqui no curso já deve ter tido essa percepção, mas não sei quem é calouro desse ano, se já percebeu isso um pouco ou não. Fala aí. É porque está mudando, só que quando eu cheguei eu lembro que era tipo assim, os cursos eram quase iguais, porém na licenciatura só tinha educação. Era basicamente essa diferença. Hoje em dia não, hoje em dia ainda bem que mudou a grade e tudo, aí agora tem pré-cálculo, essas coisas que auxiliam a gente realmente a entender o conteúdo, para depois passar esse conteúdo. Mas antes mesmo era pré-pandemia, ali na época da pandemia, o curso de licenciatura parecia o de bacharelado, só que com matérias de educação. Mais alguém tem essa percepção, concorda com os próximos? Ele falou aqui, o do integral ainda continua do mesmo jeito. Acho que o integral é mais assim do que no noturno, né? O Bruno fez bacharelado, né? Terminou o bacharelado. Assim. Por quê? Porque no noturno tem só a licenciatura, né? Assim. E no diurno tem a licenciatura e o bacharelado, então o bacharelado acaba dominando. Beleza? Então, essa percepção não é à toa. Ela tem a ver com várias coisas, que eu vou falar algumas delas e elas vão aparecer aí no PowerPoint mais para frente. Tá? Então a gente pode começar pensando a partir da história da formação de professores, né? Assim, então, isso que eles estão falando é uma herança do modelo curricular que se chamava 3+1. Alguém já ouviu falar nisso? Não sei já. 3 anos de bacharelado e 1 ano de licenciatura. E 1 ano de educação. Não era nem 1 ano de licenciatura. Vamos falar sobre isso. Quer falar, Pedro? Não, isso mesmo. Não vou dar spoiler não. Tá. Então, quando começaram os primeiros cursos de formação de professores, a estrutura curricular era assim, tá? E aí acho que é importante a gente conversar sobre isso e, sobretudo, pensar as concepções de educação que estão por trás disso, tá? Então, chamava 3+1 porque eram 3 anos de bacharelado, então os cursos de bacharelado tinham 3 anos, aí a pessoa fazia o bacharelado e se formava, e quem quisesse ser professor no futuro fazia 1 ano no final de tudo que era só de educação, beleza? Esse ano que era só de educação eram só disciplinas de educação genéricas, ou seja, psicologia da educação, sociologia da educação, essas disciplinas que são comuns a todas as licenciaturas. Então, primeiro tinha uma separação temporal, né? Tem várias características importantes desse currículo. Primeiro tinha uma separação temporal, você falava só de matemática, depois só de educação, só de matemática ou só de, que era assim em todas as áreas, não só matemática. Só daquele conteúdo específico, depois só de educação. Não tinha dentro da matemática nenhuma discussão sobre educação e não tinha nenhuma disciplina sobre ensino de matemática, como essa aqui que a gente está fazendo, beleza? Essa é uma disciplina de educação, mas não é uma disciplina de educação genérica, é uma disciplina de educação que a gente discute educação matemática. Então, nesse modelo curricular 3+1, não existiam essas disciplinas,
Beleza? Fala. Curiosidade, porque o curso de licenciatura é mais antigo que o bacharelado, né? Então por que tem essa virada, né? Que o curso de licenciatura, se eu não me engano, de 39, né? 1939, depois na faculdade de filosofia. E aí, quando foi para. Quando se desmentou, criou o EN, né? Acho que virou isso comigo aí, né? Boa, não sei bem responder essa pergunta. Curiosidade, Sim, mas é uma boa pergunta. Por que teve essa mudança, né? No bacharelado, que mexeu na estrutura da grade, sendo que o curso da licenciatura é mais antigo. Né? Então, isso que o Bruno está falando é porque a UFRJ é o resultado de uma fusão de várias instituições que eram independentes, né? Assim, então, antigamente tinha a Escola Politécnica, né, que é a engenharia, a Escola de Medicina, a Faculdade de Direito, que eram instituições independentes. E elas foram reunidas no que se chamava Universidade do Brasil, que depois virou, quando o Rio de Janeiro era a capital, que depois virou o UFRJ. E uma dessas instituições independentes era a Faculdade Nacional de Filosofia. E na Faculdade Nacional de Filosofia estavam as chamadas ciências básicas, né? As ciências básicas que são matemática, física, química, letras, história, tudo isso fazia parte da FNFI, a Faculdade Nacional de Filosofia, né? Então, boa noite. Então, já é uma coisa interessante pensar que tudo isso, historicamente, todas essas áreas que hoje são separadas, elas têm um pouco uma origem como vertentes da filosofia, né? Assim, isso é bem interessante, né? Assim, e quando a UFRJ foi unida, a Faculdade Nacional de Filosofia foi absorvida e foi desmembrada. Então criaram o Instituto de Matemática, Faculdade de Letras, Instituto WIFIX, né, que é de Filosofia e Ciências Sociais, onde tinha história, etc. Assim. Mas isso que o Bruno perguntou eu não sei responder especificamente, né? Mas eu sei que era assim, que a licenciatura, que havia essa separação entre matérias de matemática e matérias de educação. Assim. Mas é uma boa pergunta, tá? Tem curiosidade. Não, mas é importante, é que eu não sei mesmo. Então, isso foi mudando ao longo do tempo e foram, assim, as estruturas curriculares dos cursos de licenciatura foram mudando e foram feitos, isso começou a se misturar temporalmente. Então, no nosso currículo atual, a gente já puxa essas disciplinas específicas de educação mais para o começo do curso, né? Então a gente já faz disciplina, eu não sei a ordem, mas tipo psicologia da educação, filosofia da educação, elas não são lá no final do curso, elas são distribuídas ao longo do curso. E além disso tem matérias específicas de ensino de matemática que não tinha nessa estrutura curricular. Beleza? Agora, como eles falaram, isso é mais presente no noturno do que no diurno, né? E isso eu acho que tem a ver com uma concepção do que é educação, né? Assim, e uma coisa que eu acho que nos ajuda a entender isso, e que eu já falei para vocês e vou repetir, que eu acho muito importante, que é o seguinte: no nosso trabalho como professor e professoras, assim, eu falo no nosso trabalho que eu me considero mais professor do que matemático, ou do que pesquisador, ou de qualquer outra coisa, que é a maneira como eu me vejo, assim. No nosso trabalho como professor, o que tem que ter centralidade são as pessoas e não o conteúdo, né? Eu acho isso uma coisa muito importante, assim. E eu acho que por muito tempo não se pensou assim. Então o que eu quero dizer com isso? Reparem só, com isso eu não quero dizer que o conteúdo não seja importante, mas o que eu quero dizer é que o nosso objetivo é a formação das pessoas e não vamos dizer assim, a transmissão do conteúdo, né? Assim, eu acho que a gente ainda pensa muito dessa forma, mesmo sem querer, que o objetivo da educação é transmitir o conteúdo. E eu acho que não é. O objetivo da educação é
contribuir com a formação daquela pessoa. Okay? Então, essa estrutura curricular, eu acho que ela tem a ver com uma concepção de educação que tem conteúdo na centralidade, o que, a meu ver, não deveria ser. Fez sentido isso para vocês? Já tinham pensado sobre isso antes de entrar aqui ou não? Quem quer falar alguma coisa sobre isso? Gabriel. Recentemente eu tive uma conversa com um amigo, porque ele me perguntou, você acha que eu seria um bom professor? Eu falei, eu não tenho como te dizer isso, né? Como vou dizer para você se você seria ou não, mas eu falei, você está indo bem nas matérias de educação da sua faculdade, que é matemática inclusive. Aí ele falou, não tenho matéria de educação na minha faculdade, porque eu sou do bacharelado. Aí eu pensei assim, eu falei, poxa cara, é um pouco complicado assumir que você vai ser um bom professor, sendo que você não está estudando para isso, mas se você puxar matéria de educação depois, né, se especializar em educação, pedagogia, que seja, acredito que sim. Aí ele falou, mas é só eu ser um bom matemático, ensinar matemática. Exatamente. E aí eu falei, não é só ensinar matemática. E aí ele pediu para explicar, porque não seria só ensinar matemática. Eu puxei, foi uma questão da disciplina de introdução ao cálculo. Uma questão das crianças que faziam contas e você tinha que dar um feedback, dizendo se a conta estava certa, errada, e, entendeu? Falar um pouco sobre... Daqui a pouco vai aparecer um exemplo assim aqui, mas vai, muito bom, o processo. Aí eu enviei para ele e falei, o que você diria para essa criança? Ele pegou o exemplo que acertou e falou assim, eu passaria a mão na cabeça e diria que foi muito bem. Aí eu falei, certo, e para a criança que errou? Ele falou, ensinaria para ela que aquilo que ela fez está errado e iria mostrar como se fazer o certo. Aí eu falei, mas esse é o erro de quem pensa dessa forma de apenas saber matemática. Como que você invalida o processo da criança que fez aquilo ali sem entender por que ela fez daquele jeito? E ele falou, cara, mas então eu teria que validar o que ela fez de errado? Eu falei, mas é que essa palavra que você está usando, o errado, não cabe para julgar nessa questão, porque foi um processo diferente. Dentro da metodologia que ela aplicou ali, dentro do sistema matemático dela, aquilo é coerente. Então você tem que entender a coerência daquilo e trazer para o sistema matemático da gente, né, que a gente usa nas escolas, e ensinar que para instituição, para a escola, ela vai usar de um jeito, mas daquele jeito que ela fez, talvez você viria para fazer uma outra coisa. Aí ele falou, cara, basicamente você está dizendo para mim que eu tenho que ensinar, mesmo que a criança tenha feito algo errado, eu tenho que dizer que não, que tá ok, e ensinar de outra forma. Eu falei, é exatamente por isso que você tem que se especializar na educação, para você entender um pouco desse lado, porque é necessário. Você pode estar invalidando ali uma criança que está tendo um pensamento bom para alguma coisa. Então acho que é muito essa pegada da galera que é assim do bacharelado e pensa que a educação é uma coisa muito simples, que é apenas ensinar matemática. Só que o que a gente faz aqui tem muita complexidade. A gente está lidando com um objeto muito mais profundo que a matemática, que é o ser humano. Então assim, acho que é necessário na licenciatura para dar uma aula de fato. Então, essa fala do Gabriel é perfeita, tá? É exatamente sobre isso que eu quero falar, né? E essa complexidade, só para começar a comentar, essa complexidade que ele está falando é um pouco o objetivo dessa disciplina, para mostrar que, como eu já falei para vocês, a escola que a gente vai dar aula depois pode ser muito diferente da escola que a gente é familiar, né? Assim, então, todos esses pontos que a gente fala, todos esses assuntos que a gente fala aqui, cada um deles poderia ter uma disciplina inteira só sobre aquilo. Então isso já mostra essa complexidade. Depois o exemplo que o Gabriel falou, de como que a gente falou um pouco sobre isso nas duas aulas passadas. Qual é o objetivo? Eu acho que a gente nem deveria usar essa palavra corrigir, né? Assim, porque justamente o objetivo não é corrigir, o objetivo é contribuir com a formação daquela pessoa. Ou seja, contribuir com aquilo que aquela pessoa está pensando, né? Então, pegando o exemplo do Gabriel, esse exemplo dá para a gente pensar bem se a gente tem uma atuação docente com referência no conteúdo ou com referência nas pessoas, né? Porque quando a gente corrige uma coisa, a gente tem que pensar primeiro, no feedback que a gente vai dar para aquela pessoa e o que esse feedback vai provocar naquela pessoa. Então, se a gente fala, isso aqui está totalmente errado, o que isso vai provocar naquela pessoa? Isso pode provocar ela pode desistir de estudar matemática, né? Assim,
E depois, isso é uma coisa mais assim, essa primeira questão que eu falei é uma coisa mais subjetiva mesmo, no seguinte sentido, de como, assim, da gente pensar sobre o nosso papel de incentivar ou não que aquela pessoa se engaje na matéria. Mas tem uma coisa que é do conteúdo mesmo, isso tem a ver com o que eu falei um pouco semana passada sobre matemática problematizada. Alguns erros, a pessoa pode estar pensando mais sobre a própria matemática do que os acertos, né? Assim. Então, às vezes, a pessoa acerta pelos motivos errados ou erra pelos motivos certos, para falar de uma maneira simplificada. E se a gente simplesmente corrige, a gente deixa isso passar, né? Então, essa ideia de dar o feedback não é legitimar o erro, mas é entender como a pessoa está pensando, né? Assim. E, de fato, esse colega seu é do bacharelado daqui mesmo, né? Assim. Não, é do estado da Bahia, não sei qual é a universidade. Mas ele faz bacharelado em matemática. Isso, matemática, isso. Mas é assim que se pensa. Um outro também, amigo nosso, pensava dessa mesma forma e rolou uma discussão assim, bem profunda em relação a isso, porque as pessoas realmente têm o pensamento de eu sei o conteúdo, eu posso ensinar o conteúdo. Isso daí entra muito naquela parte que o Schumann, que é um pesquisador, vai aparecer. Sim, está nos textos lá para aula. Pensa, né, que tem, não adianta nada de saber conhecimento, né, daquele conteúdo, daquela disciplina, ou então conhecimento pedagógico, né, sem conhecimento, juntar os dois, né? Conhecimento como pedagógico. eu vou passar esse conhecimento da disciplina, claro. Por exemplo, sei lá, ver geometria aqui na faculdade e tentar reproduzir no colégio. É muito discrepante, né? Não que, tipo assim, esteja errado fazer certas coisas em sala de aula só porque não condiz com o que a gente viu. Então é necessário ter essa visão, o que é o melhor ali para cada contexto. Exatamente, já vai aparecer isso. Que o Schumann, esse autor, define como conhecimento pedagógico do conteúdo. Já volta a isso. E aí eu acho também que associado a isso que ele falou, entra o que o Vitor falou, de assim, o foco está no aluno. Porque, por exemplo, se você sabe um conteúdo matemático, e aí você está ensinando esse conteúdo. E aí você fala assim, é isso, isso e isso. E o aluno, não entendi. Se o foco não é no aluno, você vai pensar assim, pô, mas como você entendeu? Se eu já expliquei. Aí você explica de novo da mesma forma. Aí aluno, não entendi. Aí você vai ficar com raiva do aluno, coitado. Porque se você acha, né, que o foco é o conteúdo, simplesmente, então ele tem que entender. Porque se eu estou ensinando, como você não está entendendo, né? Na visão mesmo de transmissão. E também essa mesma visão se aplica para a própria avaliação de recuperação. Tipo, é basicamente a mesma prova que o aluno fez, ele não conseguiu ter um bom resultado. Como você espera que ele tenha, se saia bem ali, reproduzindo aquilo que ele tem estudado. Exatamente. Quem já passou por isso, assim, de perguntar, não sei, não entendi, o professor repete a mesma coisa. Assim. Sim, aquela professora. Eu lembrei de um software que a gente utiliza para estudar Python agora e ele serve para C também. E assim, quando eu estava aprendendo C no Cefest, era muito custoso, porque no compilador ele não te fala assim, o seu código não está funcionando por isso. O código simplesmente não funciona e acabou. O problema é se você vira. No máximo ele fala a linha que não está funcionando. Já no Python existe um site chamado Python Tutor, que você coloca o seu código e aí o site vai rodar o seu código. Não interessa se ele vai fazer o que você quer ou não. O site vai mostrar exatamente o que o seu código está fazendo. Se ele não está funcionando como você gostaria, e aí sim você entende. Ele não fala para você que está errado, ou ele trava tudo e acabou. Você coloca o código lá e ele vai falar, olha, teu pensamento é esse aqui. É isso que você está fazendo, eu lembrei disso, né? É altamente pedagógico isso, né? Ao invés de você travar a pessoa, chegar lá, pô, isso. Não, ele mostra assim, ó, tá vendo? Beleza, você escreveu o código, tu tá entendendo, mas
será que é isso mesmo que você quer que seja feito? Não. Eu vejo isso. Perfeito. Então, educação não se trata de verificar se o código está certo ou errado, né? Então, isso que eu quero dizer de novo na fala do Gabriel, que não é transmitir o conteúdo. Quando você corrige uma coisa só comparando se aquilo está certo ou errado, nosso objetivo não é que aquela pessoa seja capaz de repetir aquilo. É que aquela pessoa seja capaz de pensar sobre aquilo. Se você simplesmente fala que isso está certo ou está errado, você não está contribuindo para isso. É assim. E as pessoas, e no bacharelado, eu sei que eu fiz bacharelado também, assim, a gente não tem essa reflexão, né? E aí também a outra discussão, que nem é o objetivo da aula de hoje, mas que é uma discussão importante também, as pessoas que vão dar aula no ensino superior não têm essa formação, né? Assim. Então, isso é uma discussão que acontece aqui dentro, inclusive. Quem são os formadores dos formadores, né? Assim. Então, a gente chega aqui para dar aula sem nunca ter tido nenhuma formação pedagógica. Né? As aulas são bem diferentes. São. É por isso que o amigo dele tem essa ideia que seria um bom professor, porque o espelho de professores que ele está tendo é isso. Não tem um professor que você faça uma pergunta e ele tire o exemplo realmente didático para te explicar, é mais ali, tá bom, conteúdo. Então ele vê aquilo e pensa, pô, se é assim, se isso é ser professor, então eu consigo ser um bom professor. Então, só rapidinho, antes de... Porque eu acho que é central, assim, falando... É isso que eu falo quando... Eu falei um pouco de matemática problematizada na semana passada, né? Assim, e na matemática problematizada, que a gente fala que uma coisa crucial, que é isso, a referência no conteúdo na pessoa, né? Assim, então isso se traduz assim, como é que você escuta o aluno? Você escuta, que eu quero dizer, não necessariamente é escutar com o ouvido, né? Mas como você lida com aquilo que o aluno está produzindo, né? Pode ser falado ou escrito, enfim. Se você escuta o aluno com referência na ordem do que a gente chama da ordem da estrutura, na ordem da invenção. Então, ouvir o aluno com referência à ordem da estrutura é simplesmente você verificar se aquilo está certo ou errado de acordo com a matemática. E ouvir o aluno com referência na ordem da invenção é você tentar se colocar no lugar do aluno, é pensar como o aluno está pensando, né? Assim, então, esse exercício sobre o que o Caio falou tem a ver com isso, né? Assim, quando você dá uma resposta para o aluno, você tentar, como se fosse assim, entrar na cabeça do aluno, né? Assim, não é entrar na cabeça, mas é tentar, é um exercício de empatia, digamos assim. Você pensar como aquela pessoa está pensando, não é só uma questão de estar certo ou estar errado, né? Assim, então, Gabriel, depois Ana Beatriz. Eu estou fazendo também a matéria de Fundamentos Sociológicos da Educação, né? Em uma aula específica, a gente tocou no assunto sobre professores de cálculo, especificamente falando. E aí começou uma discussão sobre mas porque cálculo já é difícil e o professor parece que sente prazer em reprovar, né, os alunos, e é sempre aquele professor que você chega, não estou falando de nenhum específico, né, estou falando de certo, ainda não tive cálculo. Mas nós conhecemos alguns assim. Imagino. Aí falaram sobre ser aquele professor que você chega para tirar uma dúvida e ele repete exatamente da forma que ele já tinha explicado, e aí o aluno fala, entendi, para não ficar aquele constrangimento de, poxa, estou tentando, eu que não estou conseguindo aprender, né, minha incapacidade. Só que eu percebo que a galera assim, que é muito focada nessa parte matemática, né, talvez do bacharelado mesmo, eles se penalizam por não saber um conteúdo. Nunca parte da explicação do professor, eles não fazem essa acusação de tipo, poxa, será que esse professor não está explicando de um jeito ruim? É sempre, poxa, eu estou com dificuldade. Mas por que está com dificuldade? Será que só parte de você? O seu educador não tem participação nisso? E aí a gente estava discutindo sobre isso. Eles falaram, poxa, parece que o professor chega, ele entra em sala, fica olhando para o teto e vai falando um monte de coisa e a gente não entende nada. Parece que ele está lendo um livro. Eu falo, talvez ele realmente esteja lendo um livro, né? Talvez esteja ali puxando da memória um livro que ele leu e só explicando dessa forma. E aí,
dentro dessa discussão eu usei esse exemplo para um amigo aí, que também é do bacharelado, estava nessa mesma discussão nesses dias. E aí eu falei, cara, é porque cada um tem sua forma de pensar. Então, assim, de certo modo, o professor tem que sair um pouco dessa caixinha mecânica da matemática e tentar olhar da visão do aluno. Aí ele falou, mas você concorda comigo que cada um pensa de um jeito? Eu falei, concordo, totalmente. Esse é o objetivo da conversa. Ele falou, então o que seria a minha função entender como o outro pensa? Não seria um outro profissional a fazer isso? Aí eu falei, agora você entende a complexidade de ser professor? É justamente isso, não é outro. Mas é justamente isso, o professor é outro profissional. O professor não é uma vertente do bacharel. Justamente, é exatamente esse o ponto, né? Assim, e um comentário que eu tinha pensado desse ponto de vista dos alunos de bacharel se culpabilizam, né? Por não entender as coisas. Pois, totalmente. Porque eu vejo, está gravando, né? Porque eu vejo os professores com relação a essa coisa específica do cálculo, assim, que eu acho que eu poderia falar só sobre cálculo hoje, porque eu adoro cálculo e estava falando até com ela, se eu pudesse eu dava só aula de cálculo. Mentira, essa disciplina aqui eu também gosto, mas eu adoro cálculo. Enfim, e eu acho que o cálculo é dado de uma maneira completamente errada, né, assim. Não é assim um professor específico, mas o modelo de disciplina de cálculo, os livros de cálculo, para mim é completamente anacrônico, equivocado, não deveria ser assim, enfim. E eu vejo muitos professores de cálculo falando assim, porque cálculo 1, né, do que é primeiro período, falando assim, que os alunos são fracos, os alunos são isso, os alunos não sei o quê. Aí eu tenho vontade de falar, você nunca pensou que a sua aula que é ruim, que não é os alunos que são fracos? Eu não falo assim, mas eu falo um pouco assim. Todo período é sempre que os alunos são fracos. E aí o que o Gabriel falou, eu fiquei pensando, esses alunos que estão se culpabilizando, eles isentam o professor, né? Então, depois eles vão ser esse professor. Então, o bacharel está formando esses professores que vão dar aula na universidade e vão ser, assim, a culpa do aluno, né? Eu não falo isso, que a sua aula é ruim, mas eu falo assim, mas você não acha que tinha que repensar o jeito que a gente dá aula? E alguns se sensibilizam, outros não, outros estão convencidos que é assim mesmo. Claro. Eu me lembro disso, eu lembrei de um professor da universidade, que era assim mesmo. Ele, acho que quando eu fiz a matéria com ele, era umas 47 ou 49, não lembro mais. Aí só foi aprovado eu e mais 2. E ele falou que a culpa não era dele, era dos alunos, porque quando ele começou a carreira dele como professor, nas primeiras turmas dele, ele via que a culpa era dele. Depois ele foi vendo que a culpa não era dele, os alunos não viram nada com a vida, aí foi isso. Sendo que todas as matérias que ele dava lá na UF, acho que 80% da turma dele era reprovada. Não pode ser assim, desculpa. Eu não sei se foi aqui que eu ouvi essa frase, ou se foi em algum outro lugar, mas uma vez alguém falou assim, quem sabe pouco ensina, quem sabe menos ainda ensina a ensinar. Isso. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tem tudo a ver, exatamente. Essa visão que não reconhece, que está escrito aí, que não reconhece a complexidade, né? Assim, na verdade, o título do artigo do Schumann, que é esse autor que a gente vai falar, é uma subversão dessa frase, que é those who understand, que esse é um ditado que existe, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Então que isso mostra como essa desvalorização da profissão docente é uma coisa socialmente arraigada, né? Mas aí só para sair desse slide, o que eu estou falando aí, que é uma coisa que eu percebo, quando as pessoas falam sobre currículos de curso de licenciatura, as pessoas usam argumentos que são baseados em, como eu estou dizendo aí, tradição, preferência e experiência, né? Assim, então as pessoas falam, você quer tirar, recentemente a gente tirou cálculo várias variáveis 2, a gente tirou do novo currículo de licenciatura, né? Assim, mas foi uma luta. Fala. Não, porque a gente está fazendo isso. Pois é, mas a gente está fazendo nesse período. Pois é, mas aí vocês não teriam... Ótimo, pelo jeito. A gente está
Não, e aí, eu vou falar uma coisa, assim. A gente tirou essa disciplina, cálculo de várias variáveis 2, que é basicamente teorema de Green, Gauss e Stokes, né, assim, nessa disciplina. Vocês estão vendo isso? Isso. E assim... Eu reprovei nisso. Então eu tenho que confessar que o seguinte, eu defendi que essa disciplina fosse tirada do currículo, mas foi uma luta interna. Mesmo para mim, assim. Porque eu adoro o cálculo 3, assim. Eu acho... depois de cálculo 1, eu acho o cálculo mais legal. Eu gostei tanto, eu fiz 2 vezes. Deveria ser reformulado, né? Exatamente, deveria ser reformulado. Mas como não dava para reformular, a gente achou melhor tirar. Não é mais obrigatório ela, não? Só para entrar, porque o currículo nem foi aprovado, né? Porque essa mudança de currículo, o currículo novo não entrou em vigor. Por quê? Aí é outra história. Porque quando começou esse processo, teve uma mudança na legislação. E aí o processo foi parado. Enfim, o currículo novo não entrou em vigor. Quando ele entrar em vigor, ele vai valer para as pessoas que entrarem a partir desse ano, os próximos calouros. A gente ainda vai soltar. Não, vocês podem optar pelo currículo novo. O currículo novo é o que você falou que tem pré-cálculo? Tem pré-cálculo como obrigatório. Então a gente que fez pode... Já pode eliminar. É assim, pessoal, só um parênteses. Secretaria, aquele lá, Então, pessoal, é assim que funciona. Quando tem uma mudança de currículo, quem entra na universidade a partir daquele ano entra no currículo novo. Quem já está pode optar pela mudança de currículo, mas aí vocês têm que ver se vale a pena ou não. Porque quando vocês mudam de currículo, pode atrasar muito. Quem já está mais para frente, possivelmente não vai valer a pena, entendeu? E nesse caso, a gente nem sabe quanto tempo vai demorar. Porque tem questões aí que a gente não tem controle. Mas, enfim, voltando. Esse exemplo do cálculo 3, que eu estava falando, é o seguinte. Eu adoro o cálculo 3. Mas a questão não é eu gostar. É eu entender se aquela disciplina contribui ou não para a formação daquela pessoa. Entendeu? E eu acho que as pessoas argumentam assim. Ah, mas vai tirar isso, mas isso é super legal. Que é essa preferência, tradição ou experiência. Né? Assim. Ou a pessoa fala assim, ah, mas quando eu estudei era assim. Ou sempre foi assim, então tem que continuar sendo assim, que é tradição. Né? Assim. Porque, e esse argumento, que eu acho que é o mais presente, ah, mas isso é tão legal, tem que ter no currículo. Eu já falei assim, eu acho samba super legal. Tem que ter no currículo, eu acho até que deveria ter. Porque a gente tem um texto sobre formação de professores com samba, que eu acho que seria mais importante do que outras matérias, assim. Mas enfim, a questão o principal que eu quero falar disso aí é que o fato das pessoas argumentarem com base nesses argumentos, isso significa que eles não veem professor como uma carreira. Eles não veem professor como uma coisa que você tem que pensar no currículo em função da atividade profissional que aquela pessoa vai exercer. Eles pensam assim, de qualquer maneira. Beleza? E aí, outra coisa, não sei, esse PowerPoint eu não sei. Ah, pronto. Eu não sei a ordem desses slides. Eu nunca sei isso, assim. O que vem depois, mas enfim. E aí, isso aí que eu quero dizer. Tá em branco. Tá branco. É isso. Então, é isso aí que eu quero dizer. Que com isso, a gente pensa na formação, porque quando a gente pensa, como a gente não é a gente que está aqui, como se pensa.
muitas vezes na licenciatura, todas essas coisas estão relacionadas. A gente pensa na licenciatura como uma vertente do bacharelado. Porque a gente pensa, não é a gente, tá? Se pensa em educação com centralidade no conteúdo. Então, por isso, a licenciatura é pensada como uma vertente do bacharelado, e não como uma carreira diferente. Beleza, pessoal? E isso aí que a gente está chamando esse texto de uma perspectiva negativa, né? Ou seja, o currículo de licenciatura é pensado tendo como referência o currículo do bacharelado, e é como se você pegasse assim, o currículo do bacharelado e fosse tirando coisas. Então, por exemplo, no bacharelado tem análise 1 e análise 2. Na licenciatura tem só análise 1. Mas isso é pensado por quê? Porque as pessoas pensam na licenciatura como um aluno que é mais fraco do que o que vai para o bacharelado. Então a matemática dele tem que ser facilitada, que também é uma maneira errada de pensar. Que não é uma questão de ser uma matemática mais fácil, é uma questão de ser uma matemática que tem outro foco, diferente do bacharelado. Ou seja, que aprofunda em outros aspectos. Que eu já vou dar uns exemplos aqui. Beleza? Então isso que a gente chama de uma perspectiva negativa. Porque você pega o bacharelado como referência e vai tirando coisas. Então fica meio que um Frankenstein assim, um currículo. Beleza? Certo? Yuri e Lucas, querem falar? Não, é porque você falou agora sobre só ter análise 1 na licenciatura, só que no meu ainda tem a complexa. Ah, então, sim. A complexa a gente tirou também. Eu pensei, como a gente é veterano, essas mudanças, tipo, elas vão beneficiar, eu esqueci, tem um termo jurídico específico, mas assim, beneficiar os calouros, né? Mas pra gente é tipo, pô, já era, não tem como a gente... Não, o que eu falei, vocês podem optar pelo currículo novo. Só que aí vocês têm que fazer a conta para ver se vale a pena. Porque no currículo novo também vai ter disciplinas novas, por exemplo, tem matemática na escola 1 e 2. Tem pré-cálculo. Aí vocês não vão fazer essa, vão ter que fazer outra. Então tem que... Entendeu? Que não é pré-cálculo que chama, é outro nome. Eu acho que chama pré-cálculo ruim. Aí ele está falando assim, que ele vai ter que fazer a análise complexa e real. Já eu, pelo menos, me livrei da complexa. Mas eu estou no cálculo 3 com ele. Então, mas essa análise 2 que eu estou falando não é análise complexa, é análise real 2. Porque no bacharelado tem que a análise no RN, tá? Entendeu? Não, é de vez para cálculo é matemática básica, 1 e 2. Aqui eu não lembro o nome. Mas não é pré-cálculo, não sei qual é o nome. Mas é a disciplina tipo como eu dei para eles, período passado, profissional cálculo. Seria bom também se fosse dividido em 2. Que aí uma pega mais a básica e outra já pega mais o iníciozinho do cálculo mesmo. A gente falou não falta nada. A gente falou um pouco iníciozinho do cálculo. Sim. Mas a maior parte do tempo foi mais na básica. Eu vou até aqui, eu nem lembro direito como é que tá no currículo novo. Sei que tem matemática. Eu acho que pré-cálculo é 1 e 2 sim, sabia? Agora... Entrou só mais tirou também. Então aí. Muito deslocado. Eu gostei, mas se vai dar com a minha opinião. Então, vai sair também. Não, só a neve vai sair, vai ser só Não, acho que a álgebra vai continuar. Por isso que o bacharelado de manhã já separou. Você tem vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né? Eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que deveria a anéis é mais importante. Agora é uma disciplina de anéis e outra de grupo. Isso. Aí a licenciatura vai fazer um só, os dois aí. Acho que não, o grupo não é mais fácil. Uma das coisas é mais fácil, o grupo não é mais fácil. O grupo tem teoria de Galois, não é mais fácil mesmo. Mas olha só, a disciplina mais legal é a análise.
Da Poli. Com ele. Especificamente. Sem fazer propaganda. Obrigado. Vocês podem custar na Poli. Aí, olha só. E o que a gente chama de uma perspectiva afirmativa é você pensar no currículo de licenciatura pensando na atividade do professor como uma coisa independente do bacharelado, que tem que ser pensada a partir do... Então a gente vai colocar uma disciplina ou não pensando na atividade docente que aquela pessoa vai ter no futuro e não comparando com o bacharelado, beleza? Que é mais fácil ou mais difícil. Então isso que a gente chama de uma perspectiva afirmativa. Tem sentido isso? Que horas são, professor? 7h40. Tá. Deixa eu só... Isso aqui eu vou adiantar. Então, calma aí. Deixa eu só ver o que tem aqui. Vamos falar sobre isso. Só falar sobre esse autor aqui, ó, que é o Antônio Novo, que ele fala exatamente isso que eu acabei de falar, tá? Então tem alguns autores, peraí, que discutem, só falar isso antes do intervalo, tá? Tem alguns autores que discutem a profissionalização docente, que é justamente isso, de ver a docência como uma profissão. E por que que isso é tão importante? Porque o oposto disso é ver a docência como uma atividade que qualquer um pode fazer, beleza? E aí, para ilustrar isso, o que que isso está por trás? O não reconhecimento da complexidade da profissão docente, como o Gabriel falou, beleza, pessoal? Certo? E aí, para ilustrar como essa complexidade não é reconhecida, a gente pode pensar assim, socialmente, se você falar que tem um engenheiro dando aula de matemática, as pessoas vão achar ok. Mas se você falar que tem um professor de matemática projetando um prédio, todo mundo vai achar um absurdo, porque o prédio vai cair, né? Mas é normal ter engenheiro dando aula. Mas assim, o prejuízo que vai causar um engenheiro dando aula não é tão perceptível quanto o prédio cair, mas ele está lá, só que ele não é tão visível. Então por isso que essa complexidade não é reconhecida. Mesma coisa, você pensa assim, um médico dando aula de biologia, mas você não pensa um biólogo fazendo uma cirurgia, né, por exemplo, numa pessoa. Beleza? Então isso mostra como a docência é vista muito assim pelas pessoas como uma atividade não profissional, como uma atividade que qualquer um pode fazer. Você precisa ter uma formação específica. Fala. Tem também um ponto que muitos colegas quando eu entrei falavam para conhecidos e para a família que era matemático, não professor de matemática. Então, exatamente. Já nisso tem essa... As pessoas menosprezam muito. Tipo assim, você está fazendo o quê? Matemática. No caso, né, licenciatura. Aí ela, nossa, você vai ser professora? Tem certeza? Aí eu... Sim. Sim, né? Tipo, por que não? Pois é. Eu não sei como é a relação daqui com o bacharelado e licenciatura entre os alunos, mas lá na UF tinha muito preconceito. O bacharelado ia lá na gente, no bloco da gente, e falava, não, vocês não conhecem matemática, matemática é com a gente. E a gente tem um rapaz que ele era formado de bacharelado. E ele dava tutoria pra gente. Então, por exemplo, ele ia explicar a geometria plana pra gente. Ele falava, vocês deram sorte, vocês estão fazendo licenciatura. Se fosse bacharelado, ia ser mais difícil. Ficava toda hora menosprezando pra tentar. Pois é, então, na matemática acontece um fenômeno particular que eu vou falar para você. Então isso acontece muito, né, em todas as disciplinas. Que é isso, assim, que como a licenciatura é desvalorizada, tem uma coisa que o aluno mais fraco vai para a licenciatura e o melhor aluno vai para o bacharelado. Isso tem em todas as disciplinas, mas em matemática acontece um fenômeno que é particular na matemática, que é o seguinte: os matemáticos se acham muito mais inteligentes do que eles são. Por quê? Porque matemática, eu sou testemunha disso.
Por quê? Porque matemática é vista socialmente como um sinônimo de inteligência quase. O que não é verdade, de forma nenhuma, assim. Então, a pessoa que é de matemática, muitas vezes, não reconhece outras áreas como coisas, assim, sofisticadas, difíceis. Então, essa fala tem muito a ver com isso, assim. Fala. Só falando um pouquinho da visão que ele perguntou, né, sobre o bacharelado. A única coisa, assim, que eu percebi aqui é que o pessoal da licenciatura específica, que irrita o pessoal do bacharelado, é que o pessoal da licenciatura, a maioria, já chega aqui estando... ele não é professor, mas ele está professor. Certo? E aí, muitos anos da licenciatura, não quero estudar. Porque já dão aula. Ou seja, eles vêm pra cá, atrás do diploma do FRJ. Porque tem muito disso, que principalmente em preparatório militar, o cara não precisa ser professor. Se ele tiver sido aprovado no IME, na AFA, essas coisas, ele pode dar aula. Eu tinha um professor na época de cursinho, eu tinha 17, ele tinha 18. Ele já dava aula. Então isso é uma... Ele passou a escola naval, lá, passou tudo. Não, isso é uma... O problema é esse. Aí o cara ficava aqui, eu tenho que fazer cálculo 1, cálculo 2, análise, você não vai fazer o que não. Vai falar de educação. Você não quer fazer matéria de matemática. Então isso é uma coisa que vocês têm que agir, a pessoa começa a dar aula durante o curso e abandona o curso, tá? Exato. Isso é uma coisa que acontece e que eu acho que você tem que ficar atento para não acontecer com você. Mas só falar, antes da gente sair, só para fechar isso aqui, antes da gente ir para o intervalo. Então tem vários autores que defendem a docência como uma profissão, beleza? Aí tem o Tardif, que ele vai falar dos saberes da experiência, que ele fala assim, que tem o saber disciplinar, que é conhecer a disciplina, mas tem outros saberes, e sobretudo que ele chama de saber da experiência, que é um tipo de saber que é produzido na sala de aula, assim, que você só aprende dentro da sala de aula, enfim. E tem esse autor aqui, que é o Nova, que ele defende muito... Peraí, fala, Igor. Então, você acabou de falar um negócio sobre saberes da sala de aula. Eu acho, assim, importante, porque posso estar completamente errado, tá? Mas, olhando pela perspectiva do bacharel, às vezes, na minha visão também, posso estar errado, não pode me corrigir, mas o objeto de estudo é diferente. Então, pra gente não importa, às vezes, saber integrar, fazer integral dupla, tripla, eu sei que é importante. Mas, muito o que importa pra gente é o processo. Então, vão surgir perguntas do tipo, pelo menos já surgiram pra mim. Tio, por que nas 4 operações básicas a gente faz da direita para a esquerda, mas nas 4 não, nas 3, somar, subtrair e multiplicar, mas na divisão a gente faz da direita para a esquerda, sabe? Não, da esquerda para a direita, confuso. Então assim, nosso objeto de estudo são essas partes, não a matemática em si. É importante a gente saber que a gente tem que ter um conhecimento além do necessário, além que o aluno, até para poder explicar, mas assim, muitas vezes também não é querer não estudar, mas o que a gente vê dessas práticas de tipo, dentro do curso de licenciatura? Nada. Às vezes eu vejo gente daqui saindo sem saber o que de fato é a área. Como explicar para uma criança o que é a área, o que é volume? A gente sabe calcular de milhões de maneiras diferentes a área e volume, mas o conceito em si de como explicar para uma criança o que é um conceito tão abstrato, tão complexo, a gente não sabe. Né? O que é medir também. Muitas vezes a gente não sabe e a gente usa. Então, assim, coisas desse tipo são perdidas no curso de licenciatura e o que acaba também deixando a gente meio que frustrado. Né? Porque a gente acaba dando coisas que a gente, de certa forma, não vai usar de uma maneira muito complexa, né? E coisas que a gente vai usar no dia a dia, que deveriam ser ensinadas dentro do curso, a gente não vê. Então, isso gera uma frustração também. Então, eu acho que, no caso, as próprias disciplinas de cálculo deveriam ser diferentes. Não tirar, mas a gente está fazendo um cálculo para variável 2, ele botou uma questão, acho que a questão 3 da prova, falando que era para explicar a integral como se fosse na escola. Mas eu vou explicar. Relacionando a questão falando sobre área, como é que a gente ia adaptar elas para ensinar no ensino
básico. Aí ele perguntou qual ano que a gente podia abordar, temas, assuntos, mandou a gente Rodrigo foi meu aluno. Ele falou que fez cálculo, não foi? Cálculo de projetos, mas teve outras matérias que ele falou. Caio queria falar. Inclusive vai estar semana que vem. Vai estar semana que vem, né? Ele vai daqui semana que vem. Falando sobre educação, pessoas com deficiência. Ele até estava ontem explicando pra gente, mostrando pra gente como é que chegava nos volumes pela integral. Ele falou que eu vou mostrar como é que chega na forma, esse aqui não precisa ter. Ele até ensinou pra ele, pessoal, vocês forem dar volume, vocês tentam arrumar vários CDs, aqueles livros de botar CD. E toda hora ele fala, vocês forem na educação básica, vocês têm que explicar isso, ele transforma cálculo na forma como se fosse ensino básico. Ele está fazendo o curso dele basicamente focado para licenciatura. Então eu tento fazer isso também, mas são poucos professores que tentam. Pré-cálculo eu fiz assim também. E eu acho que tem um erro das pessoas pensarem que ao fazer isso você está superficializando o conteúdo. Eu acho que não está. Você está tipo assim, como se você estivesse adaptando o que a pessoa precisa. É o que a gente precisa. Tem Caio, Larissa. Ao invés do conteúdo de dados, eu acho que isso faz muita diferença. Para quem vai fazer embora seja também que as matérias que vai fazer lá, falta essa isso. Eu acho que quando eu dou cálculo, pré-cálculo, vetores, eu tipo isso aí. Eu pergunto assim, como você ensinaria isso? Porque como ensinaria é uma maneira de você pensar naquele conteúdo. Então isso não é uma desvalorização do conteúdo. Mas Caio quer falar, depois a gente vai para o intervalo, tá? Eu passei pelo curso normal, e no curso normal ele ensina a gente tem a aprendizagem disso. Sim, ele ensina a gente a dar aula, né? Só que não foca no conteúdo, ele não fala, ó, esse aqui é o conteúdo, você ensina assim, assim, não. Ele ensina estratégias que você pode ter com uma criança ali, ensinando contas desse tipo. Então a gente também tem um foco muito no aluno, né? Você tem que usar exemplo, o aluno entendeu, você usa outro, sempre dando atenção. Então tem toda essa base. Seria legal que os professores, né, passassem por uma etapa como essa, não focando apenas no conteúdo, mas sim no aluno em si, com metodologias, didáticas, etc. Exatamente. Então, para mim, isso que é o ponto, assim, isso que é o mais importante. Aqui na faculdade, por exemplo, nas aulas que eu dou, eu só usei uma coisa que eu aprendi aqui na faculdade, que foi aqui nessa aula, que foi da aula de periferias e tal. Eu só usei isso de todo esse tempo da faculdade que era. Não tem outra coisa para utilizar em aula que não seja isso. Pois é. Então, vamos fazer um intervalo agora. Volto mais 8h05.